O sol tinha acabado de se pôr e sua luz rosa-alaranjada ainda estava no céu, refletindo na calmaria do mar. Ela viu um navio grande com 3 mastros, mas não era necessário içar velas, pois não havia uma brisa sequer. Os marinheiros cantavam e havia música. Assim que a noite chegou, acenderam as lanternas, que de tão coloridas pareciam bandeiras de todas as nações. A pequena princesa nadou então até a janela da cabine principal e ficou ali a espiar a multidão de pessoas a festejar. O mais bonito era um jovem príncipe, de grandes olhos escuros. Ele devia ter não mais que 16 anos, e este era o seu aniversário. Quando foi ao convés, centenas de fogos de artifício foram aos ares, e isso assustou a sereia, que se abaixou na água. Mas ela se levantou a tempo de ver tudo isso refletido no mar cristalino. Por fim, tudo se apagou e o vento começou a soprar forte. As ondas se ergueram altas enquanto as nuvens se juntavam no céu. O navio se revirava no meio da maré e a tempestade era terrível. Ele rangia e suas grossas madeiras cediam sob os fortes golpes das ondas que quebravam contra ele. O mastro principal se partiu em 2 partes e o navio tombou de lado, com água invadindo o porão. Agora a pequena sereia entendeu que as pessoas ali corriam perigo. Entre o breu da noite e o clarão dos relâmpagos, ela pôde ver o exato momento em que o príncipe foi lançado ao mar. Ela se lembrou que humanos não sobrevivem embaixo d'água e nadou entre os destroços, ignorando que poderia ser atingida para salvá-lo. Assim que o sol raiou, ela pôde ver terra firme. Viu um pico de neve brilhando lá nas colinas verdes e, em primeiro plano, havia uma igreja ou convento. Ela não soube distinguir. Lá havia limoeiros e laranjeiras no jardim e palmeiras próximas ao portão. Ela nadou até onde o mar alcançava a areia e deixou o príncipe ali, esticado. Ah, como ele se parecia com a sua estátua de mármore! Quando os sinos tocaram, saíram várias jovens do prédio e a pequena sereia se escondeu para poder observar quando então uma menina foi até o príncipe e ele finalmente recobrou a consciência. Ele sequer soube que ela quem o salvou. Assim então ela retornou para o palácio de seu pai, sentindo-se imensamente triste. Agora ela era ainda mais quieta e melancólica. Não quis contar às irmãs o que viu em seu primeiro dia na superfície e voltava diversas vezes até onde deixou o príncipe, mas ele nunca mais esteve lá. A pequena sereia já não cuidava mais do seu jardim, as flores cresceram e ele mais parecia uma relva. Até que um dia ela contou a uma de suas irmãs, que não se demorou a descobrir de onde era esse tal príncipe. As irmãs levaram a pequena sereia exatamente em frente à escadaria de mármore que levava ao palácio de pedra dourada do príncipe. Entre os pilares do palácio se viam estátuas em mármore, parecidas com aquela do jardim da pequena sereia. O palácio tinha janelas enormes, por onde se podia ver os salões internos, com caras cortinas de seda e tapeçarias, e as paredes eram cheias de pinturas. No salão principal havia até uma fonte, cuja água refletia os raios do sol que entravam pelo teto de vidro em forma de cúpula. A pequena sereia nadou até muito perto da costa e encontrou um local subindo o rio, onde ela se sentava sob o luar para observar o príncipe quando ele ficava sozinho.
Ela ouvia velejar, ouvir música e ouviu os pescadores falarem quão bondoso ele era. Ela ficou tão orgulhosa de ter salvo a vida de alguém assim e se lembrava quando repousou a cabeça do príncipe em seu peito e o quão ternamente ela o beijou naquela noite em que ele estava inconsciente em alto mar. A cada dia ela gostava mais dos humanos e desejava viver entre eles. O mundo deles parecia muito maior do que o dela. Eles podiam escalar montanhas, ir acima das nuvens, mergulhar e navegar pelos oceanos e suas florestas e campos se perdiam de vista. Havia tanto que ela queria saber, nem sua avó sabia tanto para responder. Os homens vivem para sempre? Eles morrem como nós aqui embaixo no mar? Ela perguntava à avó. Eles morrem. Suas vidas são mais curtas que as nossas, porém, suas almas são imortais. Nós, aqui no fundo do mar, vivemos até 300 anos, mas depois nos tornamos mera espuma no mar. Não há um túmulo aqui para nossos entes queridos, nem vida após a morte. Somos como as algas que, uma vez cortadas, nunca mais crescem. Já os seres humanos têm uma alma que vive para sempre. Ela sobe aos céus entre as estrelas brilhantes, assim como subimos pela água para ver as terras na superfície do mar. Para onde eles vão, nós nunca poderemos ir. Eu desistiria de tudo facilmente dos meus 300 anos de vida para ser humana por um dia e compartilhar deste reino celestial, respondeu a pequena sereia. Não pense assim, nós somos muito mais felizes aqui do que as pessoas lá em cima, minha menina. Então devo morrer e virar espuma? Não ver as flores vermelhas nunca mais? Nada posso fazer para ter uma alma imortal? Não. Somente se um humano amá-la mais do que a seus próprios pais e seus pensamentos e coração se unissem a você em promessa de fidelidade eterna, assim sua alma habitaria seu corpo e você poderia compartilhar a felicidade humana. Para isto, precisariam se casar, pois ele lhe daria uma alma e ainda assim manteria a sua própria. Mas seu rabo de peixe, que aqui é considerado lindo, lá seria feio para eles. Lá você seria bonita apenas se tivesse um par de pernas, explicou a sábia avó. A pequena sereia ficou tão triste e suspirou infeliz. Então a avó decidiu dar um baile, o mais belo e maior já visto no fundo do mar, naquela mesma noite, para animá-la. Peixes de todos os tamanhos e cores estavam no grande salão do palácio. O teto e as paredes do salão eram de vidro transparente e chamas azuis queimavam nas conchas vermelhas e verdes, espalhadas em fila, iluminando as sereias e tritões que dançavam e cantavam. A voz da pequena sereia era a mais doce de todas e todos a aplaudiam. Por um momento, ela ficou feliz por saber que sua voz era a mais linda em todo o mundo, terra ou mar. Mas logo ela se lembrou do príncipe, do mundo lá em cima e a tristeza por não ter uma alma imortal. Ela decidiu se isolar em seu jardim e ouviu uma corneta tocando vindo da superfície, que deveria ser o navio do príncipe. A pequena sereia decidiu aí que faria de tudo para se tornar humana e foi visitar a bruxa do mar, de quem ela tinha tanto medo. Em frente à morada da bruxa havia redemoinhos e nenhuma flor crescia ali, nenhuma alga. As areias eram cinzentas e o único caminho para chegar
era uma trilha de lodo fervente. Ao passar por ele, ela se deparou com uma floresta onde todas as árvores eram metade plantas e metade animais. Pareciam cobras de 100 cabeças crescendo do chão. Os galhos das árvores pareciam vermes se contorcendo e seus tentáculos agarravam tudo que tocavam, se enroscando como uma teia de aranha de aço. A pequena princesa ficou horrorizada e quis voltar, mas lembrou-se do príncipe e da alma imortal dos humanos e criou coragem para seguir. Ela amarrou seus cabelos, cruzou os braços e disparou pela água como um peixe em direção à morada da bruxa. Os galhos tentavam agarrá-la e ela pôde ver entre os tentáculos ossos humanos, baús e outras peças de naufrágios presos. Mas a visão mais assustadora foi a de um esqueleto de uma pequena sereia que eles capturaram e estrangularam. Ela finalmente chegou numa clareira com cobras d'água enormes e gordas deslizando pelo solo lamacento. A casa da bruxa era construída com ossos de náufragos. À porta estava a bruxa, dando de comer a um sapo diretamente em sua boca, como fazem os pássaros com seus filhotes. Ela chamava as feias cobras de seus pintinhos e as deixava rastejar em seu peito. Eu já sei o que você quer, disse a bruxa do mar. Isso lhe trará muito sofrimento, minha orgulhosa princesa. Você quer trocar sua cauda por um par de pernas para andar entre os humanos, conquistar o príncipe e conseguir uma alma imortal. E a bruxa gargalhou da pequena sereia e continuou. Pois você chegou em tempo, senão teria que esperar um ano inteiro. Farei uma bebida para você tomar um gole em terra firme, antes do sol nascer. Lá, sua cauda se partirá em duas e se encolherá, formando um par de pernas bem torneadas. Mas vai doer, como se uma espada a atravessasse para cortar-lhe ao meio. Todos que a virem a acharão extremamente graciosa. O seu andar será o mais leve e adorável. Você parecerá deslizar. Porém, cada passo seu será como pisar em afiadas facas que a farão sangrar. Você está disposta a sofrer tudo isso? Sim, disse enquanto pensava em tudo que ganharia. Lembre-se, você não voltará a ser sereia nunca mais. Se não conquistar o príncipe, se ele casar-se com outra pessoa, seu coração se partirá na manhã seguinte e você se tornará espuma do mar. Então, a princesa respondeu pálida. Sim, eu correrei esse risco. Além disso, você deve me pagar, e não é pouco. Sei que deseja conquistar o príncipe com sua voz, e ela é a mais bonita de todas, e por isso deve ser o preço a ser pago pelo gole soberano. Para prepará-lo, darei meu próprio sangue, que tornará a poção afiada para transformar sua cauda em pernas. Mas e o que sobrará para mim sem minha voz? Ora, sua adorável aparência e trejeitos graciosos, além de seus profundos olhos. Com isto, poderá encantar um coração humano. Ou você perdeu sua coragem, princesa? Venha, coloque sua língua para fora e eu a cortarei. Terei meu pagamento e você o que deseja. Vá em frente, disse a pequena sereia. A bruxa pendurou um caldeirão sobre as chamas e começou a preparar a poção. Ela se furou no peito
e o seu sangue jorrou preto no caldeirão. No vapor criado se formaram figuras horrendas. A cada novo ingrediente se ouvia o choro de um crocodilo vindo da fervura. Aí está a sua poção, disse a bruxa do mar, entregando um líquido que parecia até água pura. Na sequência, ela cortou a língua da pequena sereia e avisou que caso os galhos em sua floresta a atacassem, bastaria uma gota da poção e eles quebrariam em 1000 pedaços. A poção brilhava como uma estrela e isto era suficiente para os tentáculos se encolherem já ao longe. Ela passou pelo palácio de seu pai e viu que tudo já estava apagado. E não ousou ir muda, se despedir de ninguém, e sentia seu coração apertado de tristeza. Ela pegou uma flor de cada jardim de suas irmãs e soprou beijos, indo assim para o palácio do príncipe. O sol ainda não tinha nascido, e da escadaria de mármore ela engoliu a amarga e ardente poção. A dor foi tanta que ela desmaiou, e ao acordar quando o sol nasceu, ela viu o príncipe olhando-a com seus olhos negros como carvão. Ela olhou para baixo e viu as belas pernas torneadas que agora possuía. Mas ela estava nua, então ela se cobriu com seus longos cabelos. O príncipe a encheu de perguntas e ela, embora não pudesse falar, olhava-o com ternura através de seus tristes olhos azuis. Ele a levou para o palácio e como doía andar, exatamente como a bruxa do mar disse que seria. Enquanto ela suportava a dor, todos se maravilhavam com sua graça ao mover-se. Assim que se vestiu com as mais ricas e leves vestes reais, ela se tornou a pessoa mais adorável dali. Num belo dia, vieram escravas para entreter os reis e o príncipe. Uma linda moça cantou tão docemente que a pequena sereia se sentiu muito triste, pensando que precisou se separar de sua voz para poder estar ali. O príncipe jamais imaginaria algo assim, menos ainda que ela que o salvou de seu naufrágio. E tudo isso a deixava muito incomodada. Então, além da cantoria, começou também a dança para eles. A pequena sereia aproveitou o momento e levantou-se para dançar também. Ela estava na ponta dos pés e ninguém nunca viu alguém dançar tão bem quanto ela. Cada movimento realçava o quão encantadora ela era.